primeiro profeta. Deixa aqui está desfocalizado ali. Bom, aqui, ó. Aqui, ó. Então o profeta Obadias tem que ser localizado como o primeiro profeta por causa das evidências encontradas dentro da profecia dele. Contando Edom, é uma profecia principalmente contra Edom, mas que não aponta outras evidências que possam localizá-lo na época do cativeiro babilônico. Pode falar. Caída norte. Ah, sim, boa. Isso aqui, ó. 722, caída norte. E 586, caída sul, diz aqui. Porque isso aqui está em espanhol. E ali o nome é Abidias. A gente chama de Obadias, tá ok? Ageu, eles escrevem assim com H. Isso aqui está em espanhol. Aqui foi a época em que caiu o reino de Israel, 722 a.C., tá? 722 a.C. Então esses profetas todos aqui profetizaram antes da queda de Israel para a Síria. Você vê aqui Jonas, a profecia dele é a restauração da Síria, né? A humilhação deles. Aí você vê Naum, profetizou aqui a total queda da Síria. Aqui em 722 a Síria invadiu Israel e levou as 10 tribos em deportação, deportaram para outro lugar, trazendo outro povo para a região. Houve a miscigenação e o nascimento da raça dos samaritanos, ok? Então queda do reino do norte e queda do reino do sul, de Judá, aqui, ó, localizado aqui. Então aqui vemos Jeremias, contexto já da queda de Judá para a Babilônia, Ezequiel profetizando dentro do cativeiro babilônico, Daniel vivendo na corte da Babilônia e depois da Pérsia, tá? E aqui depois disso profetas pós-cativeiro, profetas que profetizaram já na época do retorno, por Zorobabel, Esdras e Neemias, tá certo? Então dando continuidade aqui, ó, Jonas, na verdade já foi bastante falado acerca dele, então não tem necessidade de a gente demorar muito em Jonas. Somente aqui, ó, a autoria e data. No corpo do livro, página 85. No corpo do livro de Jonas não há nenhuma especificação de quem foi o seu autor. O fato da redação do texto ter sido feito na terceira pessoa tem levado muitos a suspeitarem que Jonas não é o autor do livro. Muitos têm dito que, embora o relato do livro seja sobre Jonas, ele não é feito por Jonas. Mas mesmo assim, tradicionalmente, tem se aceitado que ele é o autor do livro inteiro. Em face do exposto, é racional admitir que o livro foi escrito por Jonas, perto do final de sua carreira, ao relembrar o ponto decisivo de seu ministério. Isso explicaria o emprego do verbo no passado, não seria um livro escrito a posteriori, né? Depois dos fatos ocorridos, depois de vivenciado toda essa situação em relação à profecia contra Nínive. Então já na sua velhice ele escreve e redige a profecia que ele entregou a Nínive no império da Síria. A mesma coisa que Salomão faz em relação a Eclesiastes. Salomão, depois de envelhecido, de arrependido de muitos erros e de experimentado já na vida, né, acerca de muito conhecimento que ele adquiriu e muito enfado também, porque ele fala que muito saber é muito enfadaz, né, ele escreve Eclesiastes. Eclesiastes está imbuído de toda essa sabedoria e de todo esse peso, né, do conhecimento. Então, é um homem já velho e um homem experimentado, né, um homem já com muitos experiências de vida. Assim também acontece com o livro de Jonas, a profecia de Jonas. Porque num período de várias décadas, as condições da cidade podem ter sofrido, em face do exposto, é racional admitir que o livro foi escrito por Jonas perto do final de sua carreira, ao relembrar o ponto decisivo de seu ministério. Isso explicaria o emprego do verbo no passado, ao referir-se a Nínive, porque num período de várias décadas, as condições da cidade podem ter sofrido alterações, desde a época da visita de Jonas. Isso colocaria a data da composição em cerca de 760, ali aponta 70, mas essa avaliação de 10 anos não é importante. O fato do autor não falar na primeira pessoa do singular não é mais surpreendente do que o fato de Moisés, no Pentateuco, sempre referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Então, essa impessoalidade do autor em tratar acerca do escrito não é tão surpreendente, principalmente pelo fato de que ele está transferindo uma revelação divina.
Ele não está falando o que ele acha. Moisés acha que Deus deveria fazer isso ou aquilo, ou que Israel deveria seguir essa ou aquela lei. Não é o que ele acha, é o que Deus transmitiu para ele. Inclusive, aos moldes do tabernáculo, Deus fala para Moisés: façais tudo conforme o exemplo que foi apresentado para você. Então não foi criação na cabeça de Moisés, foi um exemplo que ele observou, que ele viu, que foi dado a ele conhecer por Deus, e ele transfere para os israelitas as coordenadas, para que eles possam fazer aquele tabernáculo. Então assim acontece também com relação a esses escritos aqui. Miqueias, contemporâneo de Isaías. Aqui, ó. Isaías, profeta palaciano, tá? Profetizando no contexto do palácio em Jerusalém, né? Primo de Urias. E aqui temos Miqueias, seu contemporâneo, só que profetizando no interior da nação, profetizando no interior do país, mas em época tanto contemporâneo quanto conterrâneo, né? Ambos judeus e ambos de Judá, né? Ambos judeus e ambos da mesma época. Miqueias, título. A forma hebraica da palavra Miqueias é maquiarro, que significa quem é como o Senhor. Esse significado é uma designação do teor da mensagem do livro, pois no primeiro capítulo o profeta destaca o grande poder de Deus e no último o grande perdão. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades, dados pessoais. Pouco ou nada sabemos da biografia de Miqueias. No livro ele relata que era morasquita, isto é, natural da cidade de Moresete. E a isso ele acrescenta indiretamente que essa cidade chamava-se Moresete Gat. O fato de ele nominá-la assim é porque a referida cidade era vizinha, cerca de 30 quilômetros de uma cidade filisteia chamada Gat, localizada no reino de Judá, a oeste de Jerusalém. Então, Miqueias, a exemplo de Amós, Miqueias omite o nome de seu pai. Isso tem feito muitos estudiosos pensarem que ele era oriundo de família simples e humilde, visto que o nome de seu pai não é citado em nenhuma parte do livro. O fato de ele se preocupar com a classe proletária reforça mais ainda a ideia de que ele não pertencia à nobreza de Judá. Agora percebam, né? Vejam aqui que maravilha que é a Bíblia, né? Que é a composição bíblica. Que milagre que é a Bíblia. A Bíblia não é um livro de uma classe social. Aí você vê, aquilo que a Bíblia é em relação ao Antigo Testamento é o que a igreja é em relação ao Novo Testamento. A igreja, o corpo de Cristo, é composto por pessoas de diversas classes, diversos níveis de cultura, de erudição, né, de nível social, financeiro, político. A igreja, o corpo de Cristo, ela nos nivela todos debaixo do mesmo Salvador. Todos fomos salvos pelo mesmo Cristo, pela mesma graça. Ninguém foi salvo porque é melhor, porque é pior, porque é mais bonito, porque é mais feio. Não, todos foram salvos porque são pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Aí Cristo Jesus, através dele, somos salvos e somos todos nivelados. Aí você vê, um juiz, na igreja, um juiz tem o mesmo valor que um gari, tem o mesmo valor que um desempregado, tem o mesmo valor que um médico, tem o mesmo valor que um analfabeto. Ambos têm o mesmo valor. E aí, dependendo do ministério, da chamada de Deus, um pode destacar mais do que o outro. Pode ser que o gari tenha uma chamada que tenha mais destaque do que o erudito, do que o escritor, né? Isso aí é uma questão da chamada que Deus fez na vida de cada um. Miqueias e Amós é o segundo exemplo. Amós não tinha nem respaldo da escola de profetas, como o Zaqueu aqui falou. Como ele era profeta? 6 vezes não se vê profeta. O chamado de Deus na vida dele era a comprovação do ministério dele, a profecia entregue por ele, aquilo que Deus fez através da vida dele. Assim Miqueias contemporâneo de Isaías da escola profética, escritor, né, e um profeta parente da nobreza de Judá, ou seja, um aristocrata, né, e profetizando dentro do templo, dentro do palácio. Agora, Isaías tinha chamada? Tinha uma chamada de Deus, e cumpriu a chamada de Deus, e foi usado na chamada que ele cumpriu. Ele se colocou, muitas vezes, contra o rei, na chamada que ele tinha. Quando, por exemplo, o rei recebe um camarada chamado Merodach-Baladã, um enviado da Babilônia. Na época que a Babilônia havia acabado de destruir a Síria,
estava começando a fazer uma pesquisa dos reinos em volta para contratar com eles, fazer pacto com eles, alianças. Aí ele envia Merodach-Baladã, que é recebido por Ezequias. E Ezequias mostra todo o palácio real para ele, mostra as armas, mostra tudo, todo o poderio do reino de Judá. E aí Isaías repreende severamente essa atitude de Ezequias. Ezequias trata desdenhosamente Isaías, trata desdenhosamente. E aí quando aquilo sela uma parte sinistra do reinado de Ezequias, depois vai vir o filho dele, Manassés, que vai destruir toda a reforma religiosa que havia sido feita por ele. E a tradição diz que Isaías morreu no tempo de Manassés. Primeiro foi colocado dentro de um tronco de uma árvore, depois foi cerrado ao meio. Então isso é o que a tradição diz, não é a Bíblia. A tradição nos dá essa informação. E aí o que acontece? Você vê Isaías no palácio, né? Esse contexto mais nobre, né? Esse contexto mais erudito, né? Esse contexto mais alto da sociedade. Mas em questão de chamado, Isaías não era melhor do que Miqueias. Miqueias, que era desprovido em relação a todas essas benesses, ele tinha tanto chamado de Deus quanto Isaías. E profetizou, como dito aqui, né? E Deus cumpriu a palavra falada por meio dele. Aqui, ó, Miqueias era contemporâneo de Oséias e Isaías. Uma coisa curiosa, é um trecho muito semelhante entre Miqueias e Isaías. Miqueias 4, 1 ao 3, Isaías 2, 2 ao 4. Em ambos encontramos um oráculo que diz respeito ao reino milenar. Isaías profetizava para a classe elitizada da capital de Judá, Jerusalém. Oséias profetizava no reino do norte, Israel. Ok? Enquanto Miqueias profetizava no reino do sul, Judá. Mas sua pregação não se limitava somente ao reino de Judá, se estendia também para o reino de Israel. Seu ministério foi exercido nos dias dos reis Jotão, Acás e Ezequias, 740 a 697. Mas é bem provável que o período principal de sua profecia foi durante o reinado de Acás e Ezequias, antes da queda de Samaria em 722. Portanto, podemos deduzir que o período principal de sua profecia foi entre 730 e 720. Por isso que vemos aqui, ó, esses profetas aqui numa mesma linha, porque são contemporâneos: Isaías, Miqueias e Oséias, né? Como também Amós. Amós no reino do norte, Oséias, reino do norte, Isaías, Jerusalém, Judá, reino do sul, e Miqueias também, reino do sul. Mas a sua profecia também sendo voltada contra o reino do norte, o reino de Israel. Naum. Correr um pouquinho para a gente ter tempo da revisão, hein? Naum. Título. A forma hebraica do nome Naum é Naum, Nahum, que tem um H aqui, que significa alívio ou consolo, conforme sugere o nome do próprio livro. Naum é o único profeta que não profere mensagem de juízo contra Israel, mas apenas consolação. Em suas profecias, Naum ataca a poderosa Assíria, predizendo o seu fim. O tema da profecia trata da santidade de Deus, uma santidade que envolve tanto o castigo para os pecadores impenitentes, como compaixão para os que a ele pertencem. Então Naum está ligado pelo lado inverso a Jonas. Jonas profetiza uma mensagem a contragosto dele, que vem a trazer a conversão de Nínive, na Assíria, a principal cidade da Assíria. Aí, passado o tempo, Naum é levantado por Deus para profetizar em 650 uma mensagem que não ataca Israel e que ataca principalmente a Assíria, que havia se convertido no tempo de Jonas, havia se desviado, voltado às suas tradições e havia atacado Israel, deportado Israel para outra terra. E aí Deus levanta Naum para trazer uma profecia de queda sobre a Síria. Então, esse é o contexto de Naum, é um contexto bastante associado ao do profeta Jonas. Página 87, último parágrafo de Naum, antes de Abacuque. A profecia fala da futura destruição de Nínive, que ocorreu em 612. Veja, 650 é a época de Naum, 612 o cumprimento da profecia. Tem profecias que estão para se cumprir ainda, que aí estão aguardando o cumprimento. Profecia de Daniel, por exemplo, a 70ª semana de Daniel, é o principal tema da escatologia. Nós estamos vivendo hoje no parêntese profético,
já se realizou a 69ª semana. E nós estamos no parênteses profético aberto pelo tempo da graça. Quando acontecer o arrebatamento, vai fechar esse parênteses profético e vai dar início à 70ª semana. Aí a profecia de Israel de Daniel vai ter o seu cumprimento total. Então parte da profecia de Daniel está suspenso ainda, está aguardando cumprimento. A profecia de Naum foi profetizada em 650, em 612 se cumpriu. Tem profecias tem diferentes extensões de cumprimento. A profecia fala da futura destruição de Nínive, que ocorreu em 612, pelos medos e babilônicos. Medos e babilônicos. É um rei, uma tribo, Medo-Persa. Os persas e os medos. A profecia cita também o saque de Tebas e No-Amon pelos assírios, acontecido em 661 e 63 a.C. Verifica-se na profecia um espírito de júbilo e festa, aparentemente sentido também em Judá. Alguns pensam que este espírito de animação ocorreu durante a reforma de Josias, por volta de 621 a.C. Portanto, compare Naum 1,15 com 1 de Reis 22, 23. Em face do exposto, deduzimos que a data mais verossímil na composição do livro de Naum se deu nos meados de 620 e 612 a.C. Ok? Então, é a data mais provável para a composição de Naum, na época da grande reforma religiosa promovida por Josias. A última reforma antes da queda. Abacuque, vamos para Abacuque, 3 capítulos, 53, 56 versículos. Título: Abacuque é um nome raro. Na Bíblia toda, ele só aparece 2 vezes, e mesmo assim no seu livro. Embora o significado de seu nome seja incerto, a maioria dos estudiosos dizem que ele pode significar abraçar, abraçado, ou um abraço ardente. Jerônimo declarou que o profeta era chamado o abraçador, por causa de seu amor a Deus, ou porque lutou com Deus. Dados pessoais, a ausência de informações a respeito da vida de Abacuque tem proporcionado aquela oportunidade para especulações em torno de sua pessoa, sua mensagem e sua época. É curioso que não nos seja dado o nome de seu pai, nem a sua genealogia, algo contrário aos costumes judaicos. Mas isso não ocorre somente com ele, pois o profeta Elias também nada sabemos acerca de sua biografia, nem tão pouco de genealogia. Então aí fala de algumas lendas, e aí com essas lendas o que se busca é pegar um personagem que não há muitos dados, informações, contextualização acerca dele e preencher com informação antibíblica. Então isso aí não é interessante para nós. A gente não pode avançar onde a Bíblia limita. Tem coisas que a Bíblia não informa com muita precisão, não informa com muitos detalhes, riqueza de detalhes. Por quê? Porque não é importante para a nossa salvação. Então aonde a Bíblia nos limita, a gente não pode ficar preenchendo, colocando informações estranhas. Toda vez que você vê uma informação de algum historiador, de algum filósofo, de algum teólogo, que você acha interessante, e você acha que colabora com o entendimento bíblico, você tem que ter a honestidade de dizer: olha, essa informação é do teólogo fulano de tal, não é da Bíblia, tá? E aqui, isso aqui é bíblico, isso aqui não é bíblico, isso aqui é uma informação que eu creio, eu acredito que possa colaborar com o entendimento. A pessoa, o teólogo, o professor, o pastor, o pregador, o ensinador tem que ter esse cuidado com a Bíblia, aquilo que é bíblico e aquilo que não é bíblico. Um exemplo de pessoa que teve esse cuidado, o apóstolo Paulo: digo eu, não o Senhor, era bom que ninguém se casasse, porque aquele que casa tem que ter o seu cuidado para o marido, para a esposa, Digo eu, não o Senhor. Mas o que o Senhor diz? O Senhor não, o Senhor diz para se casar normalmente, naturalmente. Só que acontece, no contexto em que nós estamos, de perseguição do Império Romano, de tendo que se mover de um lugar para outro, se alguns não quiserem se casar, não há problema, porque nós estamos sendo perseguidos. E todos os apóstolos aguardavam a vinda de Cristo para aqueles dias. Então eles tinham na mente deles que ele estava voltando agora, já. Então é necessário a gente se preocupar tanto com as coisas dessa vida. Vamos cuidar das coisas do Senhor, vamos viver. Agora, se for para se abrasar, é melhor que se case do que se pecar. Melhor casar do que pecar. Agora, aqueles que têm esse ministério que não precisam se casar, fiquem assim.
e não há problema nenhum. Então, só tem gente que não está bem, está tranquilo, então fique assim. Agora, quem não está, que se casa. Quero não, obrigado. Exatamente, pois é, pronto. Então o apóstolo Paulo tem um cuidado de dizer, digo eu, não o Senhor. Porque ele está fazendo uma clara divisão entre aquilo que é referencial bíblico de Cristo e aquilo que é um conselho dele. É um conselho isso aqui. Por isso que o celibato da Igreja Católica é uma heresia. O celibato da Igreja Católica é uma obrigação. Eles empurram isso goela abaixo dos padres, das freiras. Por que eles fazem isso? Porque eles têm um ideal de santidade. Para com isso, não é nada disso. Isso é o seguinte, a Igreja Católica é uma instituição não só religiosa, é política. E o que acontece? Os indivíduos associados a ela, se eles fosse dado a eles a liberdade de casarem-se, iam ter filhos, mulheres e filhos. E essas mulheres e filhos iam ficar na conta da igreja, depois que o padre desse morresse. Então o erário da igreja ia ser diluído, pagando a aposentadoria, pagando pensão, sustentando viúvas e filhos de padres. Então o que acontece que a gente faz? Celibato nessas camaradas aí. Não pode se casar. Não pode se casar, nem os padres nem os freiras. Assim, os bens da igreja estão mantidos. Sofonias. Título. O nome Sofonias, em sua forma hebraica, é Sepaniar. Sepaniar. Vamos acabar aí. Título. Já li. Sepaniar, que significa Senhor escondeu, ou Senhor escondeu. O tema de sua mensagem gira em torno da ideia de que o Senhor mantém total controle sobre o mundo e pode esconder, repentina destruição, o seu povo. Dados pessoais vão pular, tá? E vamos para a autoria e data da composição, 89 aqui, página 89. A autoria do livro tem sido tradicionalmente atribuída ao próprio profeta Sofonias, que entregou sua mensagem profética provavelmente durante a primeira parte do reinado de Josias, 640 a 609, certamente antes da grande reforma iniciada em 621 a.C., pois as condições morais e religiosas então prevalecentes eram bastante baixas, devido à influência maligna dos reinados de Manassés, filho de Ezequias, e Amon, 1 ao 3 e o 7. De acordo com a passagem de Sofonias 2,13, podemos deduzir que ele exerceu seu ministério antes da queda de Nínive, em 612. Tudo indica que quando Jeremias estava dando seus primeiros passos do seu ministério profético, Sofonias estava findando sua carreira. Esse foi um período de grande inquietação política no cenário mundial. O reino de Judá não ficou de fora, mas foi totalmente afetado. Então o que acontece? Sofonias está encaixado entre a questão de Naum, anterior a ele, ter profetizado a queda da Assíria, Aí a profecia de Naum cumpre-se pouco tempo depois, com a queda da Assíria diante da Babilônia. Após a queda da Assíria diante da Babilônia, há o que? Uma grande movimentação política nas nações da época. A Babilônia agora tendo destruído o grande império que era a Assíria, existe um vácuo de poder, e a Babilônia quer preencher esse espaço, e há grandes movimentações. Então há enviada de embaixadas, negociações, tratados, e a Babilônia começa a interferir no reino de Judá. É a época do contexto de Sofonias, Então Sofonias exerce seu ministério nessa época de grandes agitações políticas, movimentações. O reino do norte já havia caído para a Síria, a Síria já havia caído também para a Babilônia, e agora a Babilônia começava a ocupar o espaço. A Babilônia que aqui, pouco tempo depois, vai ser o principal ator aqui da queda de Judá. Aí vemos agora Ageu.